Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 9, assim está escrito: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A fé que nós precisamos receber é para a salvação da nossa alma. Essa fé em Cristo, por onde alcançamos o dom gratuito de Deus, é de graça, mas por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um oferecimento, é uma oportunidade que Deus dá ao homem, que o homem não merece. Deus proporciona para o homem salvação, para que o homem saia da perdição, da condenação. Mas o homem não merece. O homem é merecedor do inferno. É aí que entra a misericórdia de Deus, para o homem não receber o que merece. Misericórdia é isso. E agora também entra a graça de Deus, oferecendo ao homem o que ele não merece. A graça é isso. É oferecer ao homem salvação, que ele não merece. Então, essa salvação é pela graça, é pelo favor de Deus para o homem. Agora, a condição é por meio da fé. Essa fé é em Jesus, que nos leva no final a alcançar essa salvação. Porque essa salvação a gente recebe, mas não desfrutamos dela ainda, porque ainda estamos no caminho. Só no final do caminho que a gente vai estar vivendo nessa salvação. Eu quero trazer essa orientação para explicar isso a você. Vá até o fim. Então, é por meio da fé. Mas essa fé não é por nenhuma crença de nenhuma religião ou igreja. Essa fé é pela palavra. A sua crença, a sua devoção, a sua prática de vida com Deus por meio da fé tem que ser pela palavra. Agora, essa fé só vai ser gerada no seu entendimento, que o coração é aqui, se você ouvir a palavra, se você for instruído pela palavra, se você estiver sendo ensinado pela palavra. Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 está escrito que de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Por isso que Jesus mandou pregar essa palavra que é o Evangelho, as boas novas de salvação, a toda a humanidade, em todo o lugar, para quem crê nesta mensagem, nesta palavra, seja salvo. E é por isso que o diabo trabalha na mente da humanidade, para a humanidade não crer nessa palavra, para que permaneça condenado. É o que Jesus disse lá em Lucas 8:12. Que o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem, quando o homem recebe por aqueles que estão semeando, que somos nós, os pregadores da verdade do Evangelho, que pregam a semente da vida, para que a terra que receber essa semente, que é as pessoas, sejam salvas. E o trabalho do diabo é tirar essa semente, que é a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve, crendo na palavra. Salvação não é por nenhum caminho, é crer na palavra. É crer no Evangelho que leva o homem a Jesus, para o homem ser salvo. Então, é isso que Jesus mostra. E lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai revelar, vai advertir esses irmãos, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo para a glória de Deus. Essa luz do Evangelho de Cristo não resplandecer aqui no entendimento do homem, o diabo trabalha para o homem não entender, para o homem não ser esclarecido, não conhecer a verdade, porque senão ele é liberto. E o diabo não quer que ninguém seja liberto. O trabalho do diabo
é levar quantas almas ele puder a continuar na condenação. Condenados já estão. O trabalho do diabo é fazer essas almas continuar condenadas. Por isso que ele impede as pessoas de conhecer o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar essas almas condenadas, que tem que ser levada a informação, conhecimento delas, para que, se elas crerem, sejam salvas. O Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16, Paulo vai dizer isso. Não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a cor, a raça, a religião ou a nacionalidade, seja judeu ou grego. Creu, é salvo. Salvação é por único meio. O princípio da salvação é Jesus. Pelo Evangelho, quando o homem crê. E o Evangelho, ele é o poder de Deus para tirar as almas do poder de Satanás. Libertar vidas. É pelo Evangelho. Não é por campanha de libertação. E eu acho interessante que quando Jesus levanta Paulo para pregar o Evangelho, Jesus vai dizer: Paulo, eu estou te enviando para que tu, através do Evangelho, tu leve a verdade para esse povo conhecer, para livrá-los das trevas e trazê-los para a luz, para tirá-los do poder de Satanás e trazê-los para Deus, para que eles, pela fé em mim, sejam santificados. É o que Jesus vai dizer a Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e 18. Dá uma lidinha aí, meu irmão. Vai se alimentar da palavra de Deus para te fortalecer, para te dar saúde, vida com Deus, e tu estás firmado nele, pela palavra. Vai buscar o conhecimento para não errar. Você erra e vive no erro, no engano, porque não examina, não ouve, não recebe a instrução da palavra. Então esse é o trabalho do diabo, é impedir que a humanidade creia no Evangelho, que a humanidade receba o Evangelho, que a humanidade escute e ouçam o Evangelho. Aí o diabo, para manipular as pessoas, para continuar levando as pessoas a viver na condenação, o que é que eles fazem? O que é que ele faz? O diabo cria um outro Evangelho. O diabo cria caminhos que parecem perfeitos ao homem para chegar a Deus, só que leva à morte. O diabo cria meios de salvação. O diabo cria meios de vida com Deus. Tudo isso o homem só pode ter a partir do Evangelho, que é a informação que vai dar a esse homem perdido o conhecimento para a sua salvação. É através do Evangelho. Eis o motivo pelo qual Satanás trabalha, para tirar do povo o conhecimento do Evangelho e para impedir os que pregam o Evangelho de pregar, e para levar as pessoas a não receber a verdade do Evangelho por aqueles que estão pregando a verdade, porque o diabo quer que você continue na mentira, onde você está sendo formado, e não receber a verdade do Evangelho, porque você só pode ser livre da situação que você e toda a humanidade está, eu, você e toda a humanidade, por Jesus. E isso é pela informação do Evangelho. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão conhecer o caminho da verdade se não foram ensinados nesse caminho? E esse caminho é o Evangelho que mostra. E tem que ser pregado o Evangelho para que a partir daí a sua fé seja validada por Deus para você receber o dom gratuito de Deus. A fé do homem que é aprovada por Deus não é a fé nas crendices religiosas, é a fé no Evangelho de Cristo, por onde o homem recebe o dom gratuito de Deus, a salvação, justificação, perdão, e é aprovado por Deus. Tem muitos que estão com a fé reprovada, porque essa fé não está principiada pela informação do Evangelho. Essa fé, ela é principiada por outros caminhos, outros meios. Cuidado você. Então, para que a gente esteja nessa fé, é preciso ter o início da fé. E o início dessa fé só começa a partir do Evangelho, quando você ouve e crê. Aí você, agora foi gerada essa fé em você, que vai lhe levar à salvação da sua alma. É o que Pedro está dizendo aqui, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O fim da fé. A fé tem um fim. A fé
ela tem um início. Tem que ser vivida no meio até chegar ao fim, porque tem um fim. Agora, vem cá, para eu te ajudar no esclarecimento. Qual é o começo da fé? Quando você ouve o evangelho e crê. Esse é o começo da fé. Por isso que Jesus criou a comissão dos mensageiros do evangelho para que eles propaguem esse evangelho a toda a humanidade. Para que essa humanidade, ouvindo, venha iniciar a fé por onde vão ser salva, crendo no evangelho. Foi o que Jesus disse. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo aí eu sempre faço questão de fazer essa observação. Esse batismo aí que Jesus fala, não é uma coisa que você crê em Jesus e vai para uma igreja evangélica, uma instituição, seja qual for a religião, ser batizado dentro de um cerimonial religioso. Não se refere a isso, tá? O batismo que Jesus fala, quando fala lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, é aquele que crê e se converte a Cristo, para que por meio da fé em Cristo, na morte de Cristo, sejam batizados, vivificados por Cristo para Deus. O batismo aí é o crer, é o se arrepender. Quando o homem ouve o evangelho e se arrepende e crê, ele é batizado. O que é o batismo? É ele ser inserido no corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que é formada por pessoas em todo lugar do mundo, que crê em Jesus. Quando ele crê, o batismo é morrer para o mundo, o homem agora se converte a Cristo. Ele agora renuncia da sua vida de pecado para viver para Deus por meio de Cristo, a fé que gerou nele, quando ele ouviu o evangelho, para que ele possa receber esse dom gratuito de Deus. Está entendendo isso? Então essa fé, ela é principiada e gerada no coração da humanidade, os incrédulos, quando ouve, quando crê e se converte a Jesus para ser salvo. Essa fé tem um começo. O começo dessa fé é a partir do evangelho que você ouve e crê. Agora você ouviu e creu, agora você tem que caminhar nessa fé até chegar ao fim dela. E enquanto não chegar ao fim dessa fé, nós temos que combater o bom combate da fé. O que quer dizer isso? É viver na fé. A fé é a direção, é a confiança, é andar na esperança da palavra de Deus e não se deixar desviar dela, como o diabo tem conseguido levar muitos a apostatar da fé. Por quê? Porque estão seguindo instruções, estão vivendo crenças, dogmas, que não é a palavra, a doutrina de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que o diabo vai levar muitos a apostatar da fé por doutrinas de demônios, pregadas por espíritos enganadores. Os homens que estão aí se denominando como de Deus, pregando doutrina de demônio para o povo, heresia de perdição, vento de doutrina, e o povo apostatando, desviando da fé. Essa fé tem que ser guardada, retida. Você tem que ser prudente a combater o bom combate da fé e guardar a fé até a morte, ser fiel até a morte. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, é a fé, e não negaste o meu nome, é a convenção a Jesus. Então nós temos que guardar essa fé, é a palavra do Senhor, é andar na direção dele, é perseverar, e dela não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não importa o movimento, o profeta, o grupo, a inovação que tenha. Eu tenho que me manter com o meu entendimento na fé, na palavra de Deus, em Cristo, andando por ele. Está entendendo isso? A fé tem um começo. O começo da fé, para aqueles que passam a ter uma vida com Deus, é quando ouve e crê no Evangelho de Cristo Jesus. Não é quando se filia a uma religião, quando adere a uma religião, quando passa a viver sua vida de regra de fé e prática a uma religião, quando passa a ser membro e a praticante de uma religião. É quando você ouve o Evangelho e crê no Evangelho, é que é gerado em você uma fé que é aprovada por Deus, por onde você vai receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, a salvação. Se perseverar até o fim. Como eu estou dizendo aqui. Jesus vai dizer assim: entrai pela porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. Porque largo e espaçoso
Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição. Isso está aqui em Mateus, na palavra de Deus, capítulo 7, versículo 13. Olha o que Jesus diz. Agora vamos entender isso aqui que Jesus está dizendo, do jeito que ele falou. Mateus 7, vamos ler o 13. Entrai pela porta estreita. Aqui é o começo da fé. Quando você entra, você está iniciando a fé, por onde agora você vai ter a comunhão com Deus, ser aprovado por Deus, e está dentro da promessa do dom gratuito de Deus, que é a salvação. Quando você toma essa atitude, entrar pela porta, é o começo da fé. E como é que eu entro nesta porta? Quando eu ouço o Evangelho e creio no Evangelho e tomo a atitude de me converter, entrei na porta. Essa porta que é a porta que me tira de uma situação para outra, que me tira da condenação e me coloca na salvação, que eu saio de uma situação, que eu saio de uma condição de condenado, julgado, alvo da ira de Deus. Agora eu estou numa condição diferente quando eu entro por essa porta. Estou justificado, reconciliado na promessa da vida eterna com Deus. Eu tenho que entrar por essa porta para isso acontecer. E como é que eu entro, irmão, nessa porta? É participando de alguma religião, é sendo devoto, vivendo algum ritual religioso, algum cerimonial? Não. É quando você ouve o Evangelho e crê. Aí você entra na porta. E essa porta não é uma instituição, nem uma religião. É o próprio Jesus Cristo. Jesus vai dizer aqui, veja que interessante, irmão. Veja como é bom a gente aprender de Jesus, por Jesus. Olha o que diz a palavra aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Que porta é essa que leva o homem à salvação? Qual é essa porta aqui? Tem muitos falsificadores da palavra colocando aqui o princípio de igreja, de religião. Essa é a verdadeira. É por aqui que você é salvo. É estando nessa religião. Não. Essa porta aqui, quando você vai examinar as escrituras, você vai lá para João capítulo 10, versículo 9, você vai conhecer quem é essa porta. Jesus vai dizer: eu sou a porta. Essa porta aqui de Mateus capítulo 7, versículo 13, que Jesus fala que nós devemos entrar por ela, é o próprio Jesus. Jesus vai dizer lá em João 10, 9, eu sou a porta. E quem, isso é a escolha do indivíduo, atitude particular do homem, quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por ele, essa porta que conduz o homem à salvação, por onde o homem sai da condição de condenado e entra numa condição, dentro de uma situação de salvo, é Jesus. Agora, cuidado, não demore muito não. Não fique aí sem tomar uma decisão não. Não fique aí como morno e frio. Você não é quente nem frio, você é morno. Tome uma decisão enquanto é tempo. Entrai por essa porta enquanto ela está aberta. Olha o que Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Entrai pela porta estreita enquanto está aberta, porque muitos vão procurar entrar e não poderão. Lucas 13, deixa eu conferir aqui para você se é 24 ou é 22. Lucas, olha o que Jesus diz sobre a questão da porta. Você tem que entender, essa porta é Jesus. E é estreita. Por que é estreita? Porque você, para entrar nela, tem que se converter, tem que se arrepender, tem que renunciar, tem que abrir mão do seu eu e se entregar a Cristo como Senhor da sua vida, para por Ele viver, nele estar e andar por Ele. Mas essa porta, ela vai fechar. Há um tempo para essa porta estar aberta. Há um tempo dessa porta se fechar. É o próprio Jesus que vai dizer isso aqui. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, isso é Jesus que está dizendo, ele diz, eu vos digo, muitos procurarão entrar e não poderão. Por que não poderão? Porque há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de comer, há o tempo de não comer, e por aí vai, né? Eclesiastes 3 por ali. E há o tempo da porta estar aberta, e há o tempo que a porta vai se fechar. Essa porta é Jesus, irmão. Hoje Ele está oferecendo o seu amor
o seu perdão, a sua misericórdia à humanidade. Hoje ele está de braços abertos, dizendo à humanidade, vinde a mim. Mas isso é profético. O próprio Jesus falou que vai ter um dia que ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Hoje ele está dizendo, vinde a mim. Mas haverá um tempo que ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então também aos que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Entrai pela porta estreita. Essa porta é o acesso a Deus. Essa porta é o início da fé. Quando você entra por ela e a partir daí, não é só entrar, meu amigo. Você vai entrar e passar a andar num caminho estreito, para poder chegar até o fim, aonde encontraremos, aonde teremos a vitória recebida, aonde vamos desfrutar desta vida eterna. Hoje, nós não vivemos ainda a vida eterna. Nós estamos na promessa da vida eterna. Nós estamos na segurança da promessa da salvação em Cristo. É por isso que temos que perseverar até o fim, andando nesse caminho, porque tem um fim. O fim não chegou ainda. Enquanto estamos aqui ainda neste corpo, estamos combatendo o bom combate da fé. Temos que andar por fé e temos que ser prudentes para não apostatar da fé. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 24, versículo 13 ou é o 12. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estamos na promessa da salvação. Nós estamos na segurança da salvação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. Agora, se você ou eu ou qualquer outro que está em Cristo se desviar dele, perde esse privilégio, abandona, abre mão e desvia da salvação, voltando para a condenação. Porque nós temos que perseverar até o fim. Não é dizer, eu creio em Jesus, estou salvo e não precisa fazer mais nada porque eu já sou salvo de antemão. É mentira. Se você não perseverar na fé, não guardar o que tem, não ser fiel até a morte, você vai ser desviado, apostatado da fé e reprovado da fé. A Bíblia fala isso. Paulo vai dizer aos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Irmãos, examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se não foste reprovado. O homem pode ser reprovado. Só é ele não se compromissar mais com o evangelho e não ser prudente a andar no caminho. E o caminho não é um caminho de uma vida religiosa, é um caminho no entendimento da palavra, no Senhor, guardando, é o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Paulo vai dizer assim aos irmãos, irmãos, o evangelho que eu tenho informado a vocês, no qual vocês creram, no qual vocês permanecem, escuta agora o que Paulo diz, pelo qual vocês serão salvos, se, condicional, permanecer. Salvação não é para quem é escolhido e está salvo e acabou. Salvação é para quem crê e persevera no crer até o fim. Paulo vai dizer, se vocês permanecer nesse evangelho como eu tenho vos ensinado, se é que não creste em vão. Cuidado, irmãos. Nós entramos pela porta, agora tem um caminho estreito que nós temos que andar por ele. Por que é estreito esse caminho? Porque você não vai andar dentro do que você acha, pensa ou gosta. Você tem que andar vigiando dentro daquilo que Deus nos orienta, agradando e aprovando o que é agradável a Deus, não o que é agradável a mim. Satisfazendo não a minha vontade, meu desejo, minha arrogância, minha prepotência, mas satisfazendo a vontade de Deus, amando, perdoando, sendo misericordioso, não aborrecendo quem me aborrece, fazendo bem a quem me faz mal, sendo verdadeiro, não dando desejo à carne, mas satisfazendo a vontade do Espírito, andando com entendimento na palavra para não me desviar dela, nem viver valor de religião, nem valor cultural, nem valor de coisa alguma, mas os valores, os princípios da palavra.
fala que nós temos que nos manter para poder permanecer nesse caminho da salvação. Aleluia, glória a Deus. É assim que o cristão tem que andar, com o entendimento, com a palavra no seu coração, como disse Davi. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho que andar por ela, todo o meu viver, a minha vida, onde eu tiver, com a palavra no meu entendimento, para me desviar das orientações, dos ensinos, das doutrinas, dos princípios, dos valores que não condiz com o Evangelho de Cristo. Eu tenho que me manter fiel, firme, constante e abundante na obra do Senhor, que não é obra religiosa de nenhuma igreja ou religião. A obra do Senhor é Cristo, é a fé, que eu tenho que estar firme nela e dela não me mover. A fé é a direção na palavra, é a confiança, é o conhecimento para por ela estar me conduzindo firmado, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Tem um final, meu irmão. E o final vai ser quando a gente sair desta matéria, deste corpo corrompido, deste corpo matéria, aonde vamos receber um corpo glorificado. Não é para viver aqui na terra, é para viver na eternidade com Deus, no novo mundo que Ele já preparou, que não é matéria espiritual. Escuta o que Paulo vai dizer sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Paulo vai dizer assim: estou desejando deixar esse corpo para estar com o Senhor, porque enquanto estou no corpo, vivo por fé. Mas quando a gente deixar esse corpo, não vai precisar mais da fé. A fé tem que ser guardada enquanto aqui tiver. Porque quando ele vier, vamos estar com ele. E como ele é, o veremos. E não precisamos mais de fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, certeza e prova das coisas que não se vê. Nós estamos esperando, mas não vimos ainda. Mas quando a gente vê, não precisa mais a fé, porque agora estamos vendo. Aleluias! Glória a Deus. E Paulo vai dizer isso aqui, ó. Sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ora, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, aqui a gente aprende outra coisa importante, que nós não somos o corpo. Nós habitamos no corpo. Isso é uma outra doutrina que eu já expliquei aqui, depois se você quiser eu explico de novo. Paulo vai dizer assim, capítulo 5, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, nessa matéria, vivemos ausente do Senhor. Por quê? Porque ninguém vai encontrar o Senhor com esse corpo. Esse corpo está corrompido. A gente foi justificado, a nossa alma e espírito, mas falta a redenção do corpo. É por isso que a gente não chegou à perfeição completa da glorificação. A glorificação quando chegar a hora do corpo. Aí vamos estar totalmente perfeitos, não tem mais o que fazer, não tem mais problema de pecado, nem de morte, nem de nada. Mas enquanto estamos nesse corpo, temos que estar atentos, vigiando, combatendo o bom combate da fé, irmão. Cuidado. Porque estamos aqui neste mundo temporal ainda. Mas Paulo vai dizer, estou desejando deixar esse corpo, porque nós estamos ausentes do Senhor, porque estamos no corpo, vivemos por fé. Mas quando a gente deixar esse corpo, olha o que Paulo vai dizer, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Enquanto estamos aqui no corpo, não vamos estar diante do Senhor, porque está sendo preparado esse dia em que Jesus vem para nos tirar desse corpo, nos dar um corpo glorificado, para estarmos com Ele na eternidade para sempre. Não é no paraíso na terra, não é numa vida eterna na terra. O mundo que Deus preparou para aqueles que o amam, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, é coisa muito mais gloriosa do que tudo isso que a terra oferece. E tudo isso está reservado para o fogo, para o juízo, e tudo que é visível vai deixar de existir. Mas aquilo que é eterno, que o homem não vê, está guardado para quem? Para aqueles que amam o Senhor. Aleluia! Amar a Deus é guardar a sua palavra, é crer nele, se manter fiel a ele. João 14, 23. Então estamos no corpo, irmão. Temos que viver por fé.
temos que combater o bom combate da fé, e é por isso que nós temos que estar vivendo, buscando cada dia mais o conhecimento de Cristo, a sua palavra, para estarmos nela, para poder chegar ao fim e não perder esta caminhada, e não apostatar, e não recuar, não abandonar, não entristecer, não desprezar. Quantos já abandonaram a caminhada? Quantos já não são prudentes a andar na fé, estão reprovados por Deus, porque estão sendo guiados por vento de doutrina? Não são prudentes, são como meninos loucos, levados por tudo que se diz que é de Deus. Quantos já apostataram da fé, seguindo doutrina de demônios? Quantos o diabo já tirou a esperança da vida eterna? O diabo já tirou a alegria do céu? Quantos já estão presos e preocupados com as coisas desta vida e não estão mais olhando para as coisas do alto? Quantos já não têm mais aquela espera por Jesus para levá-los ao céu, porque estão conformados com a vida aqui, onde seu tesouro está sendo fundado, onde estão juntando o tesouro nesta terra, onde estão priorizando sua vida em paraíso na terra? Não, meu irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque a nossa cidade não é aqui da terra. A nossa cidade é do céu, de onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vem para nos buscar. E Ele vem, e diz a palavra de Deus lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que quando Ele vier, os que tiver mortos, com seus espíritos em descanso lá no céu, vão ser revestidos com um corpo glorificado, aonde aquele corpo corrupto morreu, vai retornar glorificado para estar com eles, e os que estiverem vivos neste corpo mortal, vai ser transformado da imortalidade. Neste corpo corrupto, vai ser transformado da incorruptibilidade, para que estejamos indo ao encontro do Senhor, e com Ele está para sempre lá nos céus. Aleluias, é isso que a palavra de Deus revela. Essa é a esperança que a igreja tem que estar priorizando, guardando, estando firme, esperando como se fosse agora a vinda do Senhor Jesus. Quantos já não tem mais a mente voltada nessa esperança? Paulo vai dizer, diante da perseguição, diante dos problemas, diante das dificuldades que os irmãos lá em Roma estavam passando, Paulo vai escrever dizendo assim, irmãos, Romanos capítulo 12, sejam pacientes, irmãos, na tribulação, se alegrem, é na esperança. Tenham paciência na tribulação, perseverem em oração, mas não se entristeçam diante de tudo que vocês estão passando, irmãos. Se alegrem sabendo que um dia tudo aqui findará e há uma vida de gozo, de paz, de alegria lhe esperando lá na eternidade perfeita em abundância, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, nem miséria alguma. Mas enquanto aqui estiver, tenha paciência na tribulação, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque a paz que Ele nos deu, nos dá a capacidade de suportar a leve e momentânea tribulação, que não se compara ao peso da glória que estamos para receber quando este dia chegar. Eu não quero saber o que está acontecendo, o mundo pode estar virado de cabeça para baixo, pode ter guerra, terremoto, tsunami, coronavírus, pode vir o que vier. A minha atenção não está presa, voltada para esses acontecimentos. A minha atenção está aguardando, aleluias, a vinda do Senhor. A minha alma está ansiosa por esse momento. A minha alma aguarda esta profecia se cumprir, esta promessa que Ele nos fez, que viria para nos buscar, para que aonde Ele estivesse, levássemos para estar com Ele também. É nessa esperança que a gente tem que estar colocando a nossa atenção. Quanta gente está aí perturbada com guerra, com terceira guerra, com bomba atômica, com bomba nuclear, com isso e aquilo outro. Irmãos, coloca a tua vida na esperança do alto. Jesus vem, continua firme na fé, para que você esteja seguindo a Ele, firmado nele, indo até o fim, para poder alcançar esta grande promessa. Quantos não correram até o fim porque olharam para trás?
Quantos estão caídos porque olharam para trás? O apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo olhando para o alvo que é Cristo, para chegar até o fim. Temos que estar andando olhando para Cristo, para o que Ele ensina, o que Ele promete, o que Ele disse. É na palavra dEle que devemos estar firmados, irmão, e ir até o fim para receber esta grande vitória que já está proposta para nós em Cristo, em Cristo, em Cristo. E quem não estiver em Cristo está na derrota e vai para a derrota eterna. Mas quem está em Cristo já é mais que vencedor, já está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Toda a bênção de Deus em Cristo, em Cristo. É o que Paulo vai dizer escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Eu não preciso correr atrás de bênção. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, nos lugares espirituais. Aonde? Em Cristo. Em Cristo. Tudo é em Cristo, por Cristo. É como disse Paulo também, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 57. Graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória já é nossa. E em Cristo já somos mais que vencedores. Aleluias! Portanto, irmãos, vá até o fim. Combata o bom combate da fé. Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina, para que você esteja nessa fé, aonde você está sendo alvo da graça de Deus, para receber essa tão grande salvação por meio da fé e indo até o fim, sendo cuidadoso de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Foi o que Paulo disse a Timóteo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E que Deus continue vos abençoando. Mais uma instrução, um momento de esclarecimento para a edificação da nossa fé em Deus. Você recebendo aqui por esse seu irmão em Cristo Jesus que vos fala, evangelista Wellington Ramos. Visite o meu canal no YouTube, no Kawaii, no Instagram, aqui no Face, sempre proporcionando para você momentos de edificação com ensino e instrução e o esclarecimento da palavra de Deus.